Olá, eu sou Fernanda Silva, membro do Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia e tenho o prazer de apresentar o trabalho intitulado Cultivo e Desenvolvimento in vitro de diferentes espécies de orquídea. A família Orquidaceae é considerada uma das maiores famílias dentre as angiospermas, sendo constituída atualmente por aproximadamente 28 mil espécies aceitas oficialmente e também são distribuídas entre 850 gêneros. O ciclo de vida das orquídeas ele é bastante específico e também distinto em comparação com outras famílias de planta, e por isso, no seu ambiente natural, as sementes elas enfrentam certos desafios para germinar devido à sua ausência de reservas nutricionais adequadas. Com isso, o cultivo in vitro ele surge como uma alternativa eficiente para o desenvolvimento dessas plantas, sendo possível realizar uma produção de mudas em larga escala e fora também da época de estação ideal da planta. O objetivo da pesquisa foi estudar o comportamento de diferentes espécies de orquídeas na germinação e desenvolvimento in vitro para o desenvolvimento de um protocolo eficiente no cultivo in vitro dessas espécies. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia durante o período de dezembro de 2023 a julho de 2024. Foram utilizadas sementes da variedade Camarindium tyrolecum e Epidendrum nocturno, em que essas cápsulas com sementes foram coletadas e levadas ao laboratório de biotecnologia para serem perpassadas pelo processo de asepsia dessas cápsulas. Durante o processo de desinfecção, as sementes foram expostas à lavagem com detergente neutro em água corrente e posteriormente em submersão em álcool 70 e posteriormente em álcool etílico, seguido de 3 lavagens com água destilada autoclavada para retirada de possíveis excessos químicos. Posteriormente, essas sementes elas foram inoculadas em meio de cultura. Nós testamos 6 tratamentos, no caso, sendo o tratamento 1 com meio de cultura MS, definido por Murax e Skug, com concentração de 3% de sacarose, o tratamento 2 com também o meio MS, mas com concentração de 2% de sacarose, e o tratamento 3 com MS e 1%. Já para os meios, os tratamentos 4, 5 e 6, utilizou-se o meio metade MS, metade do recomendado por Murax e Skug, seguidos da concentração de 3, 2 e 1% de sacarose no meio de cultura. Com isso, após a inoculação das sementes nesses meios de cultura, os frascos com o meio de cultura e sementes foram destinados à sala de crescimento, onde foram mantidas por 60 dias sob condições controláveis de luz, 16 horas de luz e condições controláveis também de temperatura. Já para a multiplicação in vitro de Epidendrum carpoporum, foram utilizadas plântulas saudáveis e assépticas de orquídea da Epidendrum carpoporum. Neste experimento foram avaliadas a multiplicação in vitro de Epidendrum carpoporum em diferentes concentrações de sais do meio MS, 50% dos sais, 100% dos sais, 150% dos sais e 200% dos sais recomendados. Todos os tratamentos eles foram suplementados com 30 gramas por litro de sacarose e 2 gramas por litro de fitagel. O pH do meio foi ajustado a 5,8 e também posteriormente submetido a autoclave a 120 graus. Também foi avaliada a influência de 2 tipos diferentes de vedação dos frascos na morfogênese das plantas, multiplicadas in vitro. Foram avaliados tanto a tampa de polietileno como a tampa de papel alumínio. Por fim, tivemos 4 tratamentos com tampa de plástico e 4 tratamentos com tampa de papel alumínio, sendo diferenciado pelas concentrações de sais no meio de cultura escolhido. Para o experimento com Camarindium tyrolecum e Epidendrum nocturno, os resultados preliminares eles indicaram a ausência de desenvolvimento de protocormos na espécie Epidendrum nocturno, o que sugere que a espécie possui uma germinação lenta das sementes utilizadas nos meios de culturas testados. Por outro lado, a espécie Camarindium tyrolecum iniciou o desenvolvimento de protocormos nos tratamentos com baixa concentração de sais, como o tratamento 3, no caso que é o MS com 1% de sacarose, e nos tratamentos T4 e T5 em meio metade MS, respectivamente, com 3 e 2% de sacarose, o que pode indicar que a espécie ela tem uma germinação mais rápida e que também tenha sofrido a influência de poucos sais para a germinação in vitro. Já na multiplicação in vitro de Epidendrum carpoporum, observou-se que os tratamentos eles influenciaram de forma diferente a altura da parte aérea. Pode-se observar que houve variação em todos os tratamentos, destacando-se o tratamento T3P com tampa de plástico, sendo 150% de MS com a tampa de plástico, com altura de 0,72 centímetros. Quanto ao número médio de folhas obtidas para os frascos com tampa plástica, conforme apresentado nas tabelas, os dados eles foram analisados da seguinte forma. O tratamento T3P com 150% da concentração do meio MS destacou-se com a maior média de 9,80 folhas, enquanto que o tratamento T4P apresentou uma média de 5,40 de folhas, sendo a menor entre os tratamentos testados. Na pesquisa foram analisados os resultados referentes ao número de raízes entre os diferentes tratamentos também, e observou-se uma variação com a menor média de 4,60 de raízes e a maior média de 6,60 de raízes para os tratamentos com tampa plástica. Os resultados eles evidenciam as diferenças nas respostas aos tratamentos aplicados. Para a variável comprimento radicular, o tratamento T1P com 50% dos sais obteve-se um comprimento médio superior de 2,70 centímetros em relação aos demais tratamentos. A análise comparativa dos resultados ele indica que os tratamentos com tampa de papel alumínio influenciaram positivamente o desenvolvimento radicular e o crescimento geral das plantas, e sugere que o alumínio pode ter contribuído para a regulação da luminosidade quanto ao crescimento geral das plantas, sendo que os dados coletados nesta pesquisa eles demonstraram que as diferentes concentrações de meio MS de Murax e Skug e as variações no tipo de vegetação, no caso de tampa plástica e papel alumínio, exerceram certo nível de influência positiva sobre o crescimento e o desenvolvimento de Epidendrum carpoporum. As variáveis analisadas, como o número de folhas, raízes, altura da faixa aérea e massa fresca, demonstraram respostas distintas aos tratamentos aplicados. Em relação aos tratamentos com tampa de papel alumínio, o tratamento T1A demonstrou bons resultados entre todas as variáveis analisadas, o que indica uma possível interferência do material utilizado no desenvolvimento da planta. O tipo de vedação utilizado, tanto de tampa de plástico como de alumínio, também indica que houve uma variação, sim, nos tratamentos aplicados, no caso, no tipo de vedação aplicado. Com isso, conclui-se que a espécie Camarindium tyrolecum reagiu melhor aos meios testados em relação a outra espécie, no caso, o Epidendrum nocturno, e na multiplicação in vitro de Epidendrum carpoporum, conclui-se que os resultados obtidos nessa pesquisa pode-se chegar à conclusão que a concentração dos sais do meio de cultura MS e o tipo de cobertura que se é utilizado nos vasos, eles influenciam significativamente o crescimento e o desenvolvimento de plantas de Epidendrum carpoporum. Sendo que as tampas de plásticos, elas em geral favorecem o crescimento vegetativo, enquanto que as de papel alumínio promoveram um desenvolvimento mais equilibrado entre a parte aérea e as raízes. Esses resultados indicam que tanto a nutrição quanto a luminosidade nas raízes são fatores importantes para o desenvolvimento da espécie. Por fim, as nossas referências e o meu e-mail está no slide para quem quiser entrar em contato.